A vida é recheada de ditados, né? Toda ação tem uma reação, a que se faz, a que se paga, não se cospe no prato em que comeu, e por aí vai. E o futebol imita a vida, né? Obviamente, imita o dia a dia das pessoas. E tem outro ditado, nada como um dia após o outro, né? E eu aqui resolvi deixar para falar, eu nem ia falar antes da história ser concretizada, mas resolvi falar agora, porque eu tenho me aborrecido muito com as coisas do Santos ultimamente, e essa história do Lucas Lima é mais uma que tem explosivo potencial de aborrecimento, não só para mim, mas como para todos os torcedores do Santos. Mas eu resolvi falar sobre isso agora, e como sempre trazendo aqui no canal uma visão diferente, uma abordagem diferente do que simplesmente é bom ou ruim, é ingrato ou não é. E vou até usar como base aqui alguns comentários e alguns números da enquete que eu coloquei aqui na comunidade do canal. Então o tema deste vídeo é Lucas Lima, jogador que pode voltar ao Santos neste momento para tentar ser o tal armador que tanta gente pede. Meus amigos, um grande abraço, de volta para mais um vídeo aqui do nosso canal 10, sempre em nome de Peter, Leandro e Dani Haddad Fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 997040944, 13 997827308. Com esse trabalho também pelo Instagram, @Peter, Leandro e Dani Haddad. Também a Exatec Informática, na Senador Feijó 686, sala 1820, no Blue Office. O site é o exatecinformatica.com.br. Telefone 13 3020 1877. Conheça mais da Exatec também nas redes sociais. Se você está chegando agora aqui ao canal 10, peço para que se inscreva, ative as notificações, deixe o like que também é importante. Se quiser, torne-se membro do canal. Eu vou falar um negócio aqui que talvez incomode algumas pessoas, mas o fato é que há uma série de histórias e de fatos relacionados ao comportamento de jogadores em que fica claro que muitos não têm o menor respeito pelo torcedor. Eu vou citar aqui, sem dizer os nomes, dois casos de jogadores que são da história recente do clube e que são muito bem avaliados pelo torcedor, né? Um certa vez disse num grupo de amigos, e essa informação chegou a mim porque a pessoa estava naquele exato momento e ouviu, o cidadão dizer assim que o torcedor é todo idiota. Todo torcedor é idiota. Basta que você dê um carrinho na lateral e vibre que você cai nas graças do torcedor mesmo jogando mal. Um jogador falou isso. O outro não falou nada, mas naquele jogo Santos e Corinthians de 2012, na Vila, um amigo meu, muito próximo, me contou que estava na Vila e pegou no pé de determinado jogador porque esse jogador estava andando em campo enquanto o Corinthians atacava, e depois de sair o gol, olhou para esse meu amigo que estava pedindo para ele correr, né? Ele virou para ele e deu risada. Algo que o Lucas Lima fez muito no Santos, né? Só que assim, certas coisas não ganham a proporção que deveriam, né? E ficam enterradas no passado, até porque esses dois jogadores têm um saldo extremamente positivo na história do Santos, muito mais do que o Lucas Lima. Então é possível perdoar, talvez tenha sido um momento de infelicidade ali, estupidez até, tanto de um quanto do outro. O Lucas Lima, por sua vez, o que ele fez de grandioso na história do Santos? Ele fez um pênalti, bateu um pênalti decisivo para ser campeão paulista contra o Palmeiras e tatuou a cobrança do pênalti na panturrilha, a popular batata da perna. Lucas Lima, que tinha vindo para o Santos como contrapeso do negócio do Leandro Damião, porque ele era, antes do Santos, um jogador inexpressivo. Foi no Santos que ele se tornou conhecido, foi no Santos que ele atingiu a seleção brasileira, e ele demonstrou extrema ingratidão com o Santos quando foi para o Palmeiras. Antes disso, inclusive, porque o que algumas pessoas têm relatado é fato. Ele, na fase final dele no Santos, ele andava em campo, ele não se empenhava, ele ganhava para aquilo e não entregava. Foi totalmente antiprofissional. Isso é uma questão de caráter, é uma questão de comportamento, uma questão de berço. Alguém vai dizer assim, poxa, mas ele estava sendo atacado nas redes sociais, né? Vivia algum problema psicológico na época e tal. Enfim, não sei se isso pode justificar, porque afinal de contas,
problemas psicológicos, todas as pessoas têm problemas para resolver no dia a dia, todo mundo tem. E isso não quer dizer, não dá liberdade para você chegar no seu trabalho e não ter empenho, não ter motivação, não ter respeito pelas pessoas que te estendem a mão, te pagam, enfim. Então, problema todo mundo tem e não é por isso que você não vai se empenhar no seu trabalho. Então, o Lucas Lima não se empenhou, não respeitou quem entregou a ele, quem deu a ele a chance dele ser alguém no futebol, porque ele era um Zé Ninguém, ele era um zero à esquerda no futebol antes de jogar no Santos. Fora o fato de que quando ele saiu, claro que ele foi provocado em algumas situações, teve uma jornalistazinha lá em São Paulo que fez uma perguntinha lá, meio capciosa, e ele embarcou, dizendo que agora finalmente ia jogar para a torcida, que graças a Deus ele saiu do nada e tal, e continuou respondendo o torcedor em rede social. Aliás, fica aqui um parênteses, acho que o jogador de futebol ele tem que ter um perfil oficial administrado por um assessor, e um outro perfil dele, assim, com um apelido que só os amigos dele têm, e que ele não fique respondendo o torcedor em rede social. Porque isso aconteceu já de criar problema para o Sandri, criou para o Ângelo, até para o Marcos Guilherme, que eu já citei aqui, que teve até problema de depressão por conta de comentário de torcedor em rede social. Porque, infelizmente, tem gente que realmente tem um espírito negativo que quer destruir, né, o jogador, que passa das medidas. Acho que vale uma lição para o jogador, mas vale também para uma parte da torcida. Mas enfim, não é esse o tema do vídeo de hoje. Então o Lucas Lima ele fez tudo o que ele podia para destruir aquela imagem que ele tinha do cara que bateu o pênalti, fez o gol do título e tatuou aquele momento na batata da perna, na panturrilha. Isso é o aspecto moral da situação, né? Tem muita gente que está preocupada só com o resultado. Muita gente defende certos comportamentos, mas quando precisa se comportar da forma correta, não se comporta. Então aceita. É mais ou menos como se o sujeito tivesse um padrasto e o cara tivesse saído de casa depois de socar a mãe, né? O padrasto vai lá dar um soco na mãe e vai embora. Aí um belo dia ele volta dizendo que pede perdão, não é bem assim, agora eu tenho outro emprego, eu vou me comportar. Quem é que garante que ele vai se comportar de novo? Né? Quem é que garante que o Lucas Lima, se jogar bem no Santos, ganhando 100 mil reais por mês, ele no terceiro mês do contrato, quando entrar no quarto, ele não vai pedir para ganhar 500 mil? Ou ele vai, caso se recupere no Santos, receber alguma outra proposta qualquer e vá para outro lugar, jogar em outro lugar? Eu não sei. O comportamento do Lucas Lima sempre foi muito, em relação à torcida do Santos, muito ruim, né? Especialmente na fase final dele e depois dele ter saído do clube. Ainda um outro detalhe, se não fosse pela questão moral, a gente precisa ver pela questão técnica. O Lucas Lima é um jogador que no Palmeiras só decresceu, no Fortaleza, um time acertadinho com o trabalho do Vojvoda, ele não conseguiu render, ou seja, já faz uns 4 anos que ele não joga absolutamente nada. Então como é que um jogador que não joga absolutamente nada há 4 anos ou mais pode ser a solução para os problemas do Santos? Em tese não pode. Mas o ser humano, ele tem faculdades mentais que o fazem, se ele quiser, superar obstáculos, né? Quebrar barreiras, deixar as pessoas surpresas. O Lucas Lima tem 32 anos, ele não é tão velho assim para o futebol. Claro que ele não tem mais a força física, a explosão que ele tinha quando era mais jovem. E ele sabe jogar bola, isso todo mundo sabe. Então assim, ele precisaria de um esforço tremendo para jogar tudo que ele não jogou nos últimos anos, num time absolutamente desorganizado, em vários aspectos, e com problemas, inclusive de ordem emocional. Porque, pelo que consta nos bastidores, ninguém quer jogar no Santos. Os jogadores que o Santos consegue trazer são caras na situação do Lucas Lima, ou do Luan, como veio anteriormente, ou jogadores medianos que estavam encostados em alguns outros clubes, como o Camacho, por exemplo. Jovens de talento não querem vir para cá, jogadores consolidados de alto nível também não, porque o Santos ele é uma incógnita administrativa, né? O cara sabe que vai receber em dia, ok, mas ele não sabe se ele vai só jogar a temporada para não cair. Então a informação que chega é que neste momento o Santos foi atrás do Lucas Lima porque ninguém quer jogar no Santos. Se bobear nem estrangeiro, porque todo mundo sabe a situação do clube. Então, infelizmente, a gestão do Santos, ela criou um ambiente que só atrai jogadores desse nível.
E aí a torcida tem que ou acreditar mesmo que o Lucas Lima pode ser a solução, ou ela vai ter que engolir em seco e aceitar. Porque não tem outra alternativa. O grande problema é que essa alternativa não é certeza de que vai dar certo, né? A gente tinha, por exemplo, uma expectativa muito grande em relação ao Ricardo Goulart. Não deu certo. A expectativa em relação ao Lucas Lima é muito menor. Pode dar certo? Pode. Vai que, né? Mas acreditar 100% nisso é muito difícil. Então, para não ficar em cima do muro, o que eu diria para os senhores? Eu não traria o Lucas Lima. Pelos dois aspectos. Primeiro, por uma questão moral e de dignidade. O cara que desdenhou o Santos como ele fez não deveria jamais pisar na Vila Belmiro. E pelo aspecto técnico, porque ele não joga nada faz tempo. Mas eu vou acreditar talvez no imponderável, no improvável, e vou usar a minha veia espiritualista para entender que muitas vezes nesses momentos é a única coisa na qual eu vou me apegar para ter um pouco de esperança. Que ele pode ter uma força de superação que a gente não imagine e entregar alguma coisa aí positiva, né? E um outro detalhe que ele vai ter que enfrentar caso seja realmente contratado, que vai ser a desconfiança e o desdém da torcida do Santos, né? Ele, para apagar tudo de negativo que fez, primeira coisa é que ele vai ter que trabalhar muito bem a tal entrevista coletiva de apresentação, media training, em que a gente sabe que isso é tudo premeditado, mas que cola, o discurso cola para muita gente, né? Como a entrevista do Lisca, por exemplo, colou, que aquilo lá, ele pediu perdão, que ele estava abalado, não sei o que, ele vai usar umas desculpas e aparentemente vai ficar tudo bem, né? E aí depois, não adianta só falar, no campo ele vai ter que demonstrar, e logo, em 1, 2 jogos ele vai ter que demonstrar. Se ele, no terceiro jogo, não tiver feito rigorosamente nada, aí a sensação vai se potencializar e ele não vai conseguir jogar no Santos. Então, assim, é uma pena que o Santos hoje só tem a capacidade de trazer um jogador como o Lucas Lima. E é uma pena que o Lucas Lima tenha cuspido no prato em que comeu. Porque se o problema dele fosse só técnico e não fosse moral, talvez a torcida o aceitasse de uma forma maior e mais ampla, porque ele respeitava o Santos, coisa que ele não fez, né? E que sirva de exemplo para os mais novos jogadores que hoje em dia estão começando a lembrar, especialmente esses que são da base, meninos da Vila. O Claudinho, por exemplo, que tanta gente fala, né, que queria de volta no Santos, ele jogou pouquíssimo aqui, né? Mas ele já foi cutucado em entrevista, ele, não, eu respeito o Santos, foi o time que me deu oportunidade. Esse é inteligente. Esse, apesar de nem ter jogado aqui no profissional, quando foi cutucado para falar uma bobagem, soube se expressar bem, né? Porque ele não sabe o dia de amanhã. Aliás, é assim na vida. Você não sabe o dia de amanhã. Não fale mal de uma empresa, não fale mal de uma pessoa, porque você não sabe. Amanhã ele pode ser teu chefe, ou você pode ser chefe dele, você pode trabalhar naquela empresa, né? Isso é o pensamento profissional, não das pessoas que levam a vida como se fosse um dia atrás do outro, né? Eu, por exemplo, planejo as coisas da minha vida, tento planejar, e acho que assim a gente tem que se comportar, até por respeito, né, às instituições. Então, assim, não pense, torcedor, que o jogador de futebol tem amor e tem respeito por um clube como o Santos. Alguns têm, muitos não. Alguns externam, outros não. Então, como o mundo é muito hipócrita, é interessante que as pessoas não expressem os seus pensamentos, porque elas se resguardam e protegem, inclusive, o inconsciente coletivo no qual está inserido o torcedor. Eu fiz uma enquete aqui no canal sobre o Lucas Lima, né? Botei aqui na comunidade, como eu disse, está com 711 votos, 59% são contrários, 41% são favoráveis, há comentários aqui, né? O Roger Floripa, precisamos de um nome que nos dê maior segurança. Lucas Lima seria uma aposta que provavelmente vai dar ruim. Precisamos realmente de uma contratação de peso, não adianta comprar meia dúzia de jogadores medíocres, compra um bom e já era. O Marcos Rondon poderia trazer outro meio armador. Essa filosofia de bom e barato está levando o time ao descenso. O Vlad Rossi, em terra de cego, quem tem olho é rei. O Valdomiro Jaime Filho, ex-jogador em atividade, 6 anos sem jogar absolutamente nada, mesmo no Palmeiras e no Fortaleza.
fez o que mais sabe fazer, se esconder da responsabilidade, aceitou o banco de reservas com naturalidade. E ele completa aqui: o Santos está se afundando na mediocridade de seus dirigentes faz muito tempo. O Newton Justo, acorda Rueda, Claudinho. Claudinho não dá para trazer, custa 20 milhões de euros, o Santos não tem condições. O Jean Felipe: de jeito nenhum, não é ódio, é amor próprio, mas antes faria uma proposta de 10 mil reais por mês, caso ele aceitasse, eu desistiria. O Rony Fernandes: Lucas Lima e mais uns 4 reforços. O Akiro Irata: não, de jeito nenhum. O Wilton Nascimento: sei lá, essa contratação é bem ruim, acho que deve ser parte do processo de diminuição que o Santos está passando. O Firsoshi Takamato: quem não tem cão caça com gato. O Santos eterna paixão, ex-jogador que menosprezou o Santos. O Marcos Queiroz: o Lucas Lima aceitar voltar ao Santos é um pedido de desculpas, então que venha e busque se redimir, ainda mais com um contrato de produtividade. O Marques Alves Botelho: torcida orgulhosa, deixa o cara jogar porque ele está sendo humilde ao aceitar voltar. O Eugildo Stupi: Lucas Lima açude a máscara e vaza, fez jogo sujo. Açude não, acho que ele quis dizer outra coisa, acho que teve um erro aqui do corretor dele. Mas enfim, os comentários batem com os percentuais aqui, tem mais gente contrária do que a favor. Repito, eu sou contra. Mas se vier, se jogar no Santos, como eu sempre falo, terá a minha torcida, né? Mas eu tenho quase nenhuma expectativa em relação ao Lucas Lima. Se ele me calar e jogar bem, a gente fala aqui, mas vai ser só aspecto técnico. Nunca vai ser o aspecto humano. A gente nunca vai ter no Lucas Lima uma figura que a gente possa, olha só, que legado importante, né? Que figura para a história do clube, infelizmente. Então é isso. O Santos chegou a um ponto em que ele cogita trazer um jogador que falou o que falou do clube, mas enfim, se a diretoria tem convicção, se o Odair Hellmann acha que dá para trazer, se o Falcão acha que dá para trazer, lá na frente cobre-se responsabilidades de quem está trazendo. Repito, eu não traria, mas se vier, não vou ficar aqui tendo chiliques e gritando e ficando nervoso, porque o Santos, como eu disse, já está me deixando muito nervoso. Não vou ficar esquentando a minha cabeça por causa disso. Vou esquentar minha cabeça se algo pior acontecer com o Lucas Lima, sem Lucas Lima, enfim, da forma como for. Para a gente encerrar, como eu não conversei com vocês depois da live de segunda-feira aqui com o Henrique Farinha, o Santos tinha soltado um comunicado do departamento médico, né, dizendo que o Soteldo realizou exames de imagem, descartaram a luxação no ombro, mas ele tem que evoluir e tal, talvez até jogue contra o Palmeiras. Rodrigo Fernandes tem lesão muscular, está fora por um tempo. Maicon tem ótima evolução, faz trabalhos em campo e com fisioterapia. Felipe Jonathan também está realizando trabalhos em campo com a preparação física, assim como o Miguelito, que retornou aos trabalhos nesta segunda-feira. Ed Carlos, em processo final de recuperação da cirurgia no ombro esquerdo, está em transição física. E foram integrados ao time principal Zabala, Ivonei, o Balão, o Cadu e o Kevson, todos que jogaram a Copa São Paulo. O Kevson é importante até porque sem o Felipe Jonathan, sabe Deus quando ele vai voltar, só tem o Lucas Pires, o Santos não tem outro lateral esquerdo. Então é isso, preparação para o jogo contra o Palmeiras no próximo sábado, 18h30 lá no estádio do Morumbi. Vamos aguardar a finalização desta possibilidade de Lucas Lima retornar ao Santos, ao mesmo tempo em que o Ângelo aparentemente não vai sair do clube por hora, não irá para o Nottingham Forest, porque afinal de contas os ingleses ainda queriam parcelar em 3 anos. Aí é brincadeira, né? Eu fui a favor de vender o Ângelo desde que a grana caísse logo na conta do Santos para que o clube pudesse fazer contratações realmente mais expressivas do que a chegada do Lucas Lima, possível chegada do Lucas Lima. Como o Nottingham Forest não quer pagar, deixa o Ângelo aí, tira ele um pouco do foco, né? Deixa ele no banco, coloque ele eventualmente para tentar dar uma melhorada nesse aspecto psicológico do Ângelo em relação à torcida neste momento. Eu acho que era isso a respeito do tema.
talvez quisesse abordar uma outra coisa diferente aqui, mas que eu me lembre agora a respeito do Lucas Lima é isso. E claro, vamos aguardar aí os desdobramentos, as próximas horas serão importantes, porque o Santos inclusive tem vagas, né, para preencher na lista do Campeonato Paulista. Quem sabe numa dessas a diretoria encontre mais alguém que queira jogar no Santos além do Lucas Lima, né? Vai que numa dessas pode ser que ao invés de um, talvez 2 reforços, 3, 4, 5. Mas não adianta trazer uma baciada mais ou menos, né? Precisava vir gente aí para resolver. Mas tá difícil nesse Santos atual. Tá certo, meus caros? Então, por hora é isso. Falei aqui também em nome de Cicobi Unimais Metropolitana, sede em Santos, na rua Doutor Carvalho de Mendonça, 187, na Vila Matias, telefone 13-3229-8855, tem Cicobi também. Em São Vicente, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, Peruíbe, Mongaguá, além das agências na capital paulista, Grande São Paulo, ABC e em importantes municípios de Santa Catarina e do Rio de Janeiro, com a incorporação do Cicobi Santa. Vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.